Shalom, queridos. Capítulo 18 do segundo livro dos Reis. É o nosso discipulado de hoje. É o reinado de Ezequias de Judá. Nesse mesmo capítulo tem Senaqueribe invade Judá, Abissaque afronta Ezequias e o Senhor. E tudo isso no capítulo 18. Temos esses subtítulos que eu acabei de falar no capítulo 18. Nós vamos apenas dar uma introdução e vocês continuam com a leitura para facilitar o tempo da minha gravação. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acais, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abi e era a filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi, seu pai, havia feito. Removeu os lugares altos, quebrou as colunas e derrubou o poste da deusa Azerá. Também fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito. Os filhos de Israel chamavam essa serpente de Neostan, e até aquele dia lhe queimava incenso. Vou dar uma paradinha aqui só para vocês verem a gravidade até que ponto chegou esse povo de Israel. Eles continuavam fazendo adoração a deuses estranhos, e nós vemos aqui que aquela serpente que foi feita, lembram do caminho deles quando saíram do Egito, quando foram libertos pelo deserto, as aprontações que esse povo fez? Uma delas chegou ao ponto deles ficarem muito doentes, e por causa das coisas erradas que faziam, que Deus castigava, e aí teve que ser feita uma serpente. Foi num período que eles, se não me engano, eles estavam vendo como é bom te recordar, eram picados pelas serpentes e foi colocada uma serpente de bronze, porque todos aqueles que... É bom a gente voltar para esse capítulo, né? Logo no início, ainda no livro de Êxodo, é bom a gente voltar, né? Eu já estou esquecendo disso. Aí que as serpentes picavam eles morriam, e aí Moisés foi instruído por Deus para fazer uma serpente de bronze, e todos que olhassem para a serpente não morriam. E agora, essa serpente que foi feita no deserto, esse povo aqui, depois de centenas de anos, ainda estão adorando essa serpente. Para você ver até que extremo chegou esse povo. Olha que aqui eles já estão na Terra Prometida, já com os 5 livros do Pentateuco. Aqueles já tinham Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, 5 livros, que eram 5 rolos, que foi escrito por Moisés, inspirado por Deus, e que Moisés não pôde entrar na Terra Prometida, e eles entregaram a Josué, quando entrasse na Terra Prometida, está mantendo a fé desse povo por esse livro, pois esse povo, mesmo com o Pentateuco, sabendo de tudo quanto Deus tinha ensinado para que eles não estivessem adorando outros deuses, eles ainda estão adorando a serpente, guardaram a figura da serpente de bronze. E aqui, Ezequias, ele chega e acaba com isso, né? Ele reinou segundo, agradando ao Senhor, e você vê aqui quando fala segundo seu pai Davi, lembre-se que Davi, ele ficou sendo assim como referencial entre os reis de Israel, e todos que reinassem bem tinham que ser igual a Davi. E quando chama pai é porque está se referindo que é da descendência dele, que Davi era seu ancestral. E aí foi surgindo as demais gerações, era filho, neto, filho Salomão, depois vem o neto Roboão, e lá se vai. E aí até chegar aqui Ezequias não é considerado filho, porque está na mesma descendência. Meu Deus, é de assustar, né, o que a gente vê com o povo de Israel.
de assustar e de se ficar muito mais chegado a Deus, porque essa é uma trajetória de um amor incondicional do nosso Pai, guardando o povo, protegendo, castigando, mas livrando, castigava, mas livrava toda vez que eles se arrependiam, tolerando tudo isso. Você gostaria de perdoar uma pessoa 70 vezes 7, como Jesus ensinou? Pois o nosso Deus é um exemplo disso. A gente às vezes questiona, mas 70 vezes 7, quantas vezes Deus perdoou esse povo aqui? A trajetória toda de perdão, de amor incondicional, perdoando, restaurando, e a gente ainda viu uma situação dessa aqui no reinado de Ezequias. Eu quero dizer para vocês que cada vez que eu paro para falar é para comparar esse povo de Israel, daqui da primeira aliança de Deus começada por Abraão e agora está uma nação, um povo grande, mas é para lembrar da igreja, né? Nós estamos na segunda aliança, Jesus fundou a igreja com 12 homens dessa nação que você está vendo aí. E Deus pega o improvável. Era improvável um povo que vem nesse estado aqui, toda a trajetória. E desse povo é que tira 12 discípulos para Jesus. Deus pegou 12 discípulos desse povo e ainda tinha um que foi o diabo, que foi Judas. Para vocês verem como é bom o nosso Deus, ele é bom em todo o tempo. Depois dessa luta toda, Deus pega 12 homens, que a Bíblia diz que é ele que entrega para Jesus. Então ele escolheu 12 homens israelitas dessa nação aqui, entregou para Jesus, para ele discipular e chegar até nós, né? O Evangelho chegar a todos nós, todas as nações, através desses 12. Aí fundou a igreja e nós estamos aqui. Pois é, esse povo, para ser escolhido, foi assim, desse jeito. Aí quando Deus escolhe, entrega, porque ele é soberano, ele faz como ele quer, ele entregou esses 12. No meio dele ainda tinha um diabo, que era o Judas. Segundo a própria Bíblia diz isso. Tinha um que era o diabo. Foi assim que Jesus falou. Mas foi entregue pelo Pai, porque foi esses 12 que Deus quis escolher. E Deus sabia muito bem que o mal por si se destrói. Esse, no meio desses 12, esse que foi assim, ele mesmo se destruiu com suas próprias mãos. E Jesus esperou até o final, não fez nada com ele fez a ceia com Jesus, mesmo Jesus sabendo que ele já estava preparado para traí-lo. Essa é a história de um Deus de amor incondicional. Como deixar de ler a Bíblia? Como deixar um tio, um J, sem ser olhado, contemplado e admirado? Esse livro é todo para a gente estar lendo de Gênesis Apocalipse, e depois voltar de novo de Gênesis Apocalipse, novamente voltar de Gênesis Apocalipse, para quando perguntarem a razão da sua fé, você saber a palavra de Deus. A minha fé é por causa disso. Porque Deus fala a história do meu Senhor Jesus, como ele fez para esse Senhor Jesus chegar aqui na terra, é mesmo para a gente ficar parado, constrangido e não querer jamais abandoná-lo. Louvado seja Deus. E aí você vê, eu já parei para fazer o comentário, a comparação, a analogia, e você só vai ler para você ver que coisa terrível que Deus suportou por amor a nós, por amor a nós, para poder chegar ao seu filho. Foi essa trajetória aqui. Aí nós vemos que Senaqueribe invade Judá. Senaqueribe, rei da Síria, né? Sempre Deus permite que uma nação inimiga entre para fazer qualquer arte com Israel, para detonar Israel, quando ele erra. Toda vez que ele erra, não falta inimigo para poder Deus permitir, porque só fica sem os inimigos atacarem porque Deus está interrompendo quando eles estão obedecendo. Quando eles desobedecem, Deus deixa. Aí nasceu agora Senaqueribe, invade Judá, aqui nesse capítulo 18 do segundo livro de Reis, dos Reis. Depois nós vemos Rabizaque, afronta Ezequias e ao Senhor. Ele diz, diga a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é essa que você tem? Aqui você vê, nesse Rabizaque, também é a Síria aqui, que está continuando perseguindo o rei Ezequias. Tudo isso aqui no capítulo 18, que vocês devem ler. Eu faço os comentários, vocês ouvem os comentários, porque nos questionários eu quero saber o que eu falei também, e vocês ouvem também. Vocês leem e ouvem tudo que
o discipulador falar do capítulo que está em pauta, que nesse caso é o capítulo 18. Então, nós vamos dar uma paradinha aqui, eu creio que já dá para vocês lerem, né, e entender o que está acontecendo aqui. Já vimos vários reis de Israel fracassar, já vimos o Senhor castigar Israel várias vezes, através das nações inimigas, e vimos tudo, razão por quê, né? Porque o nosso Deus tem um amor incondicional e permite que o israelita, quando se arrepende, ele torna, dá as mãos e abençoar. E aí vai nesse ritmo. Eles caem, Deus castiga. Eles se arrependem, Deus levanta. É por isso que nós estamos nessa leitura aqui, por causa disso. Senão já tinha terminado tudo isso, né? Logo de início. Deus arrasava logo tudo, detonava tudo, e seria uma outra história. O Senhor levantaria um novo Adão, se não fosse o amor que ele tem, ali no Éden mesmo encerrava a nossa história e Deus teria uma outra história, que nós não sabemos como seria, mas não podia ser essa, se fosse um de nós. A gente acabava com o homem logo ali. O homem tendo tudo e pegar justamente aquilo que Deus diz, não pegue. Mas Deus é amor, Deus tem um amor incondicional. Isso que você deve considerar ao ler a Bíblia. Não fique causando problemas, achando que não devia estar lendo, que é muita repetição, que é muito nome difícil. Não crie problemas. Leia considerando que aqui é a demonstração do grande amor de Deus para a minha vida e para a sua. Ele deixou escrito para a gente ver quanto ele é bom. A bondade dele dura para sempre. E eu quero que você saiba que em todo primeiro sábado de cada mês, vocês não devem faltar, discipuladores e discípulos, porque eu quero ver o fruto do trabalho do Espírito Santo. É Ele que está conduzindo vocês a estar lendo a Bíblia semanalmente no discipulado, com seus discipuladores, e em casa, diariamente, 3 capítulos por dia. Eu quero ver o fruto desse trabalho, porque só o Espírito Santo pode fazer isso na vida de vocês. Eu sei que ninguém faz se não for no poder do Espírito Santo. Aí eu, por isso, todo mês, primeiro sábado de cada mês, eu quero ver o resultado, como vocês estão assim, desatados, sabendo falar na Bíblia como se fala do feijão e do arroz. Como é que você fala do feijão e do arroz? Com toda intimidade, né? Porque você come, dificilmente uma pessoa que não come feijão todos os dias, porque sabe que é importante para estar sem problema de anemia. E sempre come a carne de boi, julgando que isso também vai ajudar a estar forte, né? Então você sabe falar da carne de boi, sabe falar do feijão, sabe falar do arroz, que você tem intimidade, que você come no dia a dia, o pão material. Por que você tem essa intimidade? Por que você fala? Porque é uma coisa diária e que é indispensável você se alimentar, tem que se alimentar. Agora imagine aqui esse pão, que é a Bíblia. Você já pensou nisso? Quanto tempo você ficou com a Bíblia na estante? E agora você está tendo essa intimidade? Graças a Deus, né? Então, isso aqui é muito importante. Você falar desse pão que você come, onde você chegar. Onde você chegar. Hoje eu estava sentada numa loja, tem uma saidinha que é coisa muito rara, não estou saindo para lugar nenhum, a não ser para o templo, adorar a Deus com meus irmãos. E aí, quando eu cheguei nessa loja, que eu sentei para esperar o motorista que ia me pegar, marquei o horário, aí sentei. Quando eu estava sentada, sentou uma pessoa junto de mim. Aí, imediatamente, eu lembrei. É uma vida que eu já tenho a oportunidade de ganhar para Jesus. Quando eu ia virando para falar, dizer a ela, você sabe que todos que receberam Jesus Cristo, esses são chamados filhos de Deus? Como está escrito em João capítulo 1, versículo 12. Quando eu ia abrir minha boca para falar isso, o motorista buzinou bem na frente da porta da loja. E eu tive que parar. Não continuei, nem comecei. Só fiz virar para a moça para falar e não deu tempo. Mas é esse papel, é isso que devemos fazer. Dia a dia a gente se alimenta do alimento principal, que é Jesus. João capítulo 1, versículo 8 diz isso, que ele é o pão, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, você lendo a palavra, meditando a palavra, você está comendo esse pão maravilhoso que é Jesus. E como é que a gente vai ficar depois de um amor desse condicional, dele dar sua vida por nós? E não caiu de paraquedas, ele vem de uma história de Gênesis a Malaquias.
Vocês estão vendo aqui, estão presenciando essa história no discipulado toda semana. E em casa, se estiver lendo 3 capítulos, também está presenciando isso. Então, como é que a gente pode ficar sem falar desse pão que a gente come? Será que você nunca comenta sobre o feijão que você come todo dia? Será que você nunca comenta sobre a carne que você come? Um dia você diz que está muito gostosa, outro dia você diz, hoje não está muito boa não, esse amanhã faz melhor. Sempre conversando e dizendo a opinião sobre a carne, o feijão, o arroz, não é? Pois dê opinião também sobre a Bíblia, o pão da vida é Jesus, é Ele a palavra. Então, onde você chegar, chegou alguém de onde você sentou, você pergunta logo, você sabe que todos quanto receberem Jesus, esse se torna um filho de Deus? Você já é uma filha de Deus? Você já recebeu a Jesus? Ou você já é um filho de Deus? Você já recebeu Jesus? Aí você começa por aí, a pessoa vai lhe responder. Certamente ela vai dizer, eu tenho Jesus desde que nasci. Aí você vai explicar para ela como é que a gente tem Jesus. É quando a gente recebe Jesus, porque a Bíblia diz que todos que confessarem o nome de Jesus Cristo diante dos homens, esses são salvos. Quem tem a coragem de confessar, quer dizer, tem a atitude de onde chegar, falar que ele é o seu Senhor, que ele lhe salvou, esse é o Filho de Deus. E confessar diante dos homens, né, aqueles que são agentes secretos, que um dia levantou a mão na frente lá, dizendo que ele é Jesus, e chega no trabalho, ninguém sabe que ele é um cristão. Ele nunca faz, nunca ganha uma pessoa para Jesus, nunca discipula, nunca consolida, e aí pronto, se ele não ganhou, não consolidou, não fez nada na vida. Tem que ser desse jeito. Você, como filho de Deus, que já aceitou Jesus, você é filho de Deus, e como filho de Deus, você está onde chegar, abrindo a sua boca e falando do pão que você come, o espiritual, que é o mais importante. Isso é para a eternidade. Vamos falar menos do pão material? E de comentar muito se está caro, se não. Mas está muito caro, isso é por causa do governo. Para com isso. Você não tem nada que acusar o governo porque está o pão caro, porque está o feijão caro. Você tem simplesmente que orar pelas autoridades. Você já tem Jesus, você tem o pão principal. Então, ore pelas autoridades. Em vez de você estar falando que está caro, como é que a gente vai passar sem comer feijão? O feijão está caro? Não, pare de comentar com isso. Fale do pão da vida, que é Jesus Cristo. Para com isso, em nome de Jesus Cristo, vamos viver os últimos dias da igreja na terra. Jesus está voltando. Atos 1, 11 diz que ele vem buscar a igreja e a gente está desse jeito. O tempo que poderia estar ganhando a vida, consolidando, discipulando, enviando, está com conversas que não são agradáveis a Deus. Deus falou que é para orar. Ele não falou para você condenar o presidente, nem governo nenhum, porque o pão está caro. É só que a gente pensa no pão material, pensa no pão da vida, que é Jesus. E leva as pessoas a receber esse pão da vida também. Eu estou falando, o assunto do capítulo é falando da decadência de Israel, com os reis, com o povo, que estão cada vez mais ofendendo a santidade de Deus. E eu estou trazendo esse assunto para nós, porque não vale a pena somente eu ler e ver o que Israel fez, mas ver o que a igreja está fazendo. O que nós estamos fazendo é isso. A gente fala do pão material o tempo todo. Quer ver o crente ficar alegre? Tem um banquete. Ele não perde um. Perde até o culto ao domingo se tiver um aniversário para ele ir. Deixa de ir para o culto para comer, para ir para o aniversário. Agora, o pão da vida é Jesus numa situação dessa. Então temos que mudar de atitude, porque Deus não se agrada dessa distância dos seus filhos. Ele fez tudo para estar perto de nós, desde o princípio. Ele o tempo todo em busca do homem para estar com ele. Vocês lembram do livro de Êxodo? Aquele tabernáculo foi porque Deus desceu para ficar ali no Santo dos Santos, para ter o homem santificado como sacerdote, para nos aproximar dele. Aquele homem ia com o animal, matava, confessava os pecados dele e da gente, para poder, quer dizer, o pessoal daquele tempo, porque agora nós temos a Jesus, né? Mas ali era para se aproximar do homem, depois que passa esse tempo todo, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus guardando a gente, guardando aquele povo, toda a luta daquele povo,
para poder chegar o momento que Jesus desceria no cumprimento da promessa de Gênesis 3,15, essa luta toda, e a gente ainda tem dificuldade de estar caminhando com Jesus, andando como ele andou, e sendo amigo dele, fazendo o que ele manda, porque ele diz que é amigo se fizer o que ele manda. Então, eu estou falando desse povo aqui que vocês estão vendo no capítulo 18, e agora eu estou comparando com nós hoje como igreja. Está entendendo que a dificuldade eu tenho, é fácil acesso à minha pessoa, não tem dificuldade. A nossa casa é para qualquer discípulo que quiser vir para conversar, na qualquer dificuldade que houver, na sua sala de discipulado, seu discipulador está disponível, eu sei, mas ainda tem a mim também, que posso estar fazendo vendo as suas interrogações e falar com você. Afinal de contas, apóstolo e apóstola, nós somos apóstolos, nós somos apóstolos, né? Apóstolo Elias e Renascimento, com toda a facilidade para você se aproximar de nós. Quem não vem até a nossa casa é quem não quer. Porque basta dizer, eu posso ir tal hora, e a gente diz, pode. Se não puder, a gente marca outro horário, mas nunca fica sem receber. Então, não há motivo para vocês estarem fazendo um discipulado à distância, eu passando para os seus discipuladores e eles me representando, enquanto eu estou representando Deus, trazendo tudo para o ministério, eu e meu marido, e eles vão representando Deus através do que nós passamos de Deus para eles. Então, nós estamos interligados, não tem distância para nós. Vocês têm acesso aos apóstolos a hora que vocês quiserem. Não tem motivo para vocês estarem lendo a Bíblia e ainda estarem distanciados de Deus. É para ler e obedecer, porque é desse jeito que vale a pena. Para ler e não obedecer, você está continuando distanciado do Senhor, porque aqui só depende da obediência. É lendo e obedecendo. E aí vocês veem que nós veremos os melhores anos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, se vocês estiverem observando tudo que estão estudando no discipulado e estiverem na obediência a tudo que estão ouvindo, tenha certeza que não dá outra, vai ser prosperidade o tempo todo, porque Deus não mente. Se a gente medita na palavra, de dia e de noite, somos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Bem, o capítulo 18, eu só fiz analogia. Vocês leem e têm facilidade de entender, não está difícil, estão vendo que é sempre a mesma coisa, os reis pecando, o povo pecando, Deus perdoando, Deus castigando, é só que você vê. E cada capítulo desse, eu relembro a você o que está acontecendo com a igreja também, não é somente com Israel. A igreja também está com muita dificuldade de chegar na dimensão que Deus requer. Bem, vamos ficar por aqui, capítulo 18, e vamos orar. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.